Fala rapaziada, meu nome é Saizinho e me responde uma coisa: o que você faria se descobrisse que existe algo capaz de roubar horas da sua vida, mudar a forma como você enxerga as pessoas, fazer você sentir culpa, arrependimento e ainda assim te convencer a voltar para ele todos os dias? Bem, o pior é que muita gente convive com isso sem perceber. Porque diferente dos outros vícios, esse não deixa cheiro, não deixa marcas visíveis e muitas vezes ninguém ao seu redor percebe que ele existe. Mas ele está lá, silencioso, crescendo aos poucos. E hoje eu quero falar sobre a pornografia. Quero falar sobre como ela entrou na minha vida, como ela se tornou um problema e principalmente como eu consegui sair desse ciclo. Porque talvez você esteja passando pela mesma coisa que eu passei e se estiver, esse vídeo é pra você. A verdade é que quase ninguém acorda um dia e decide se tornar um viciado em pornografia. Tudo começa pequeno, uma curiosidade, um vídeo, uma recomendação na internet, um clique que parece inofensivo e justamente por parecer inofensivo é que muita gente acaba caindo nessa armadilha. No começo parece apenas entretenimento, parece algo que você controla, algo que você faz quando quer, mas o tempo passa e aquilo que era apenas uma curiosidade começa a aparecer com mais frequência. Uma vez por mês vira uma vez por semana. Uma vez por semana vira várias vezes na semana. E quando você percebe, aquilo já faz parte da sua rotina. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. No início eu não via problema, achava que podia parar quando quisesse, mas aos poucos eu percebi que não era tão simples quanto parecia, porque existe uma diferença muito grande entre fazer algo porque você quer e fazer algo porque não consegue parar. E foi aí que eu comecei a perceber que tinha algo de errado. O mais assustador é que o problema não aparece de uma vez. Ele cresce aos poucos, tão devagar que você nem percebe. E quando percebe, já está preso em um hábito que parece impossível de abandonar. E sabe qual é a pior parte? Não é quando você faz, é quando você percebe que não quer mais fazer e mesmo assim continua fazendo. Porque nesse momento você entende que perdeu a parte do controle. Você promete para si mesmo que vai parar. Fala que aquela foi a última vez, que amanhã será diferente. Mas chega o outro dia e tudo acontece de novo. E depois de novo, e de novo. E cada recaída traz uma sensação horrível, uma sensação de fracasso. Como se você estivesse travando uma batalha contra você mesmo e estivesse perdendo. Muitas pessoas pensam que o problema é a pornografia e apenas o conteúdo, mas eu acredito que existe algo ainda mais perigoso. Ela ensina o seu cérebro a buscar prazer rápido, sem esforço, sem espera, sem construção. E quando você acostuma seu cérebro a receber prazer instantâneo o tempo todo, coisas que exigem paciência começam a parecer menos interessantes. Como estudar fica mais difícil, ler fica mais difícil, trabalhar fica mais difícil, construir disciplina fica mais difícil. Porque a disciplina exige tempo, mas o prazer instantâneo não. E por isso que tanta gente fica preso nesse ciclo. Outra coisa que eu percebi é que muitas vezes a pornografia não aparece porque a pessoa está com o desejo. Muitas vezes ela aparece porque a pessoa está triste, ansiosa, entediada, sozinha, com raiva, preocupada. A pornografia, ela acaba virando uma forma de refúgio dos próprios sentimentos. E esse é um problema enorme, porque os sentimentos continuam lá depois. Nada foi resolvido. Você apenas adiou o problema por alguns minutos. Eu demorei muito tempo para entender isso, mas quando eu entendi, muita coisa começou a mudar. Eu percebi que não estava mais lutando apenas contra um hábito. Eu estava lutando contra uma forma errada de lidar com as minhas emoções. E foi aí que eu comecei a mudar minha vida. Primeiro eu comecei a prestar mais atenção no tipo de conteúdo que eu consumia.
Hoje os algoritmos das redes sociais sabem exatamente o que chamar nossa atenção. Se você consome conteúdos sugestivos, eles vão te mostrar mais conteúdos sugestivos. Se você interage com esse tipo de conteúdo, eles vão te entregar ainda mais. Então eu comecei a mudar aquilo que eu consumia, passei a seguir conteúdos que agregavam em algo, passei a assistir coisas que me ensinavam alguma coisa e aos poucos meu próprio algoritmo começou a mudar. Outra coisa que me ajudou muito foi manter minha mente ocupada, porque a pornografia ela cresce principalmente nos momentos de vazio, quando você está sem fazer nada, quando você está sozinho, quando está apenas rolando a tela do celular. Então eu comecei a preencher meu tempo com estudo, projeto, leitura, caminhada, exercício, qualquer coisa que, sei lá, me mantivesse em movimento. Porque uma mente sem direção costuma procurar distração, mas uma mente que está ocupada costuma procurar objetivo. Também precisei aprender uma lição muito importante. Você provavelmente vai falhar algumas vezes, e isso não significa que tudo está perdido. Muita gente recai uma vez e pensa, já estraguei tudo mesmo, e acaba desistindo, mas não funciona assim. Se você está tentando melhorar e cai, o importante é levantar novamente. Uma recaída não apaga todo o progresso que você construiu, ela apenas mostra que ainda existe um caminho pela frente. E existe outra coisa que eu gostaria que alguém tivesse me dito quando eu estava passando por isso. Pare de se odiar, porque o ódio não resolve, a culpa excessiva não resolve, a vergonha não resolve. O que resolve é a responsabilidade, reconhecer o problema, aceitar que ele existe e trabalhar todos os dias para se tornar uma versão melhor de si mesmo, sem desculpas, mas também sem se destruir emocionalmente. Com o tempo eu percebi algo que mudou completamente minha forma de enxergar essa situação. A pornografia nunca foi o problema principal, ela era apenas a consequência do tédio, da solidão, da falta de propósito, da ansiedade, da falta de controle sobre mim mesmo. E quando eu comecei a trabalhar nessa área da minha vida, o vício começou a perder força, porque aquilo que antes parecia indispensável começou a se tornar cada vez menos importante. E hoje eu quero deixar uma reflexão para você. Talvez a maior liberdade não seja fazer tudo aquilo que você quer. Talvez a maior liberdade seja conseguir dizer não para aquilo que está tentando controlar você. Porque qualquer coisa que controla suas decisões, controla uma parte da sua vida. E quando você recupera esse controle, você recupera uma parte de si mesmo. Se você está passando por essa luta, não desista, cara. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quanto tempo isso acontece, sempre existe uma forma de recomeçar, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma vitória de cada vez. E talvez esse vídeo seja justamente o começo dessa mudança. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Preciso ver essa mensagem. Tamo junto.